Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, muito feliz, graças a Deus, por estar aqui mais uma vez no nosso devocional. Eu também tô muito feliz com sua presença aí do outro lado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar através desse vídeo com a sua vida. Então, abra o seu coração e ouça aquilo que o Espírito Santo tem a te dizer. No nosso devocional de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a palavra que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, e quero deixar uma reflexão para cada um de vocês. Nesse devocional, gente, o Espírito Santo tem falado comigo durante esses tempos sobre o quanto a gente tem priorizado as coisas banais na nossa vida. A ansiedade de querer tantas coisas materiais, tantas as coisas físicas aqui dessa terra, tem feito com que a gente se fadigue tanto a ponto da gente não ter um tempo para buscar a presença do Senhor, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é isso que Satanás quer. Satanás quer nos ocupar, Satanás quer nos distrair para que a gente se sinta totalmente ocupado a ponto de não sobrar nenhum tempo para Deus. E hoje eu creio no nome do Senhor Jesus que Ele vai abrir a sua visão espiritual para você poder compreender que essa correria, essa preocupação que você tem tido ultimamente não vem de Deus. E você vai ter discernimento para poder entender, para poder compreender que quando você faz para Deus, Ele faz por você. Deus sabe as suas necessidades, Deus sabe daquilo que você precisa. Ele só quer que você se posicione, coloque Ele em primeiro lugar. Sirva a Ele, faça para Ele, que as demais coisas Ele vai fazer por você. Então eu quero convidar você para ler junto comigo essa passagem que ela é maravilhosa, uma grande lição para nossas vidas, que vai nos dizer assim: não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um covado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Somente até aqui. Gente, a palavra do Senhor, ela é o conforto para nossas almas. Ela é o alívio para nossas almas. Como Jesus diz aqui no livro de Mateus, não devemos andar ansioso com o dia de amanhã. O amanhã trará a cada dia o seu mal. Vamos viver o hoje. Quando Jesus diz isso, Ele não está nos ensinando a gente acomodar, a cruzar os nossos braços e esperar que tudo caia do céu até nós. Não. A gente tem que entender que nós precisamos fazer o nosso papel, a nossa parte, a luta, ir atrás dos nossos sonhos, ir atrás do emprego, trabalhar, dedicar a nossa família. A gente deve fazer
aquilo que é responsabilidade nossa. Mas aquilo que não está no nosso alcance, não tem por que a gente se preocupar, porque Deus sabe daquilo que a gente necessita. Deus sabe do que a gente precisa para sobreviver. As pessoas, elas estão sobrecarregadas. Gente, o tempo ele já tá passando muito rápido. A gente mal tá conseguindo fazer as nossas rotinas diárias, os nossos afazeres diários, porque o tempo tá passando muito rápido. Junta a correria do tempo e a sobrecarga que a gente coloca sobre nós todos os dias, a pressão pra gente querer fazer tudo num dia, querer tudo na hora, tem nos tornado pessoas sobrecarregadas. E Deus diz na palavra dele: lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente tem colocado cargas muito pesadas sobre as nossas costas. A gente tem buscado por muitas coisas terrenas, coisas temporais, coisas materiais, e a gente tem se esquecido da principal, que é as coisas espirituais. Gente, os fins dos tempos já está acontecendo. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. E Jesus quer um povo lavado, remido. Jesus quer um povo quebrantado. Não se preocupe tanto com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo. Tira um tempo para servir a Deus. Tira um tempo para adorar a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque Ele vai se encarregar de colocar as demais coisas na sua vida. Às vezes, a incerteza do amanhã tem tomado conta do seu coração, te impedindo você de viver uma vida de paz. A palavra nos ensina que Deus é um Deus de paz. Deus é um pai bondoso. Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Faça para Deus, porque aquilo que não está ao seu alcance, Ele fará por você. Bens materiais, riquezas, coisas terrenas, elas não agregam valor algum para você quando você partir dessa terra. A palavra nos diz: não acumulais tesouros na terra. Tem muitas pessoas que estão se sobrecarregando porque tá indo atrás de tantas riquezas, de tantos bens materiais, de tanto dinheiro, que elas estão se sobrecarregando e mal estão conseguindo viver uma vida boa, uma vida saudável, mal estão conseguindo usufruir das coisas que têm, aproveitar a família, aproveitar os momentos, porque a correria, o anseio para querer conquistar tantas coisas tem tirado delas o privilégio de viver o hoje, de aproveitar o hoje, aquilo que Deus concedeu hoje, porque Deus sabe o que eu e que você precisa. Se a gente voltasse o nosso foco para as coisas de Deus, tudo o nosso esforço primeiramente para as coisas de Deus, a nossa vida seria muito mais leve, as coisas fluiriam muito mais rápido na nossa vida. Mas o problema é que a gente não confia totalmente em Deus. A gente quer fazer com as nossas mãos, a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer fazer da nossa forma, e a gente se esquece que Deus não precisa da nossa ajuda, como diz aqui: mas quem de vós com suas preocupações poderá acrescentar um covado à sua estatura? Um covado é um tempo a mais na sua vida. Ninguém de nós pode acrescentar um dia a mais na nossa vida. Então a gente não precisa ficar se preocupando demais. A preocupação tem tomado conta dos corações, tornando nós pessoas ansiosas. A nossa fé, ela tem que ser grande. A nossa fé não deve estar por base nos nossos olhos carnais, não deve estar ligada à nossa lógica humana. Às vezes hoje, aquilo que você precisa não está ao seu alcance, mas como a palavra ensina que Deus sabe aquilo que você precisa e Ele vai se encarregar de te entregar. Então faça o seu papel, vá à luta, busque pelos seus objetivos, se esforce, mas jamais, em momento algum na sua vida, deixe de colocar Deus em primeiro lugar. A gente não pode perder tempo com as coisas desse mundo. A gente tem que manter o nosso foco em Cristo, buscar nos santificar cada vez mais. Não fique ansioso buscando por coisas que às vezes nem são tão importantes assim,
que tem tornado sua carga pesada, sua carga sobrecarregada e te impedindo até de buscar a presença do Senhor. Então, que jamais a ansiedade, que jamais as preocupações ocupe o seu coração a ponto de você duvidar de que Deus está cuidando de você, de que Deus vai prover aquilo que você precisa diariamente na sua vida. Basta cada dia o seu mal. A gente precisa buscar em Deus a calma que o nosso coração precisa. A gente olha tudo com os nossos olhos humanos. A gente tem que começar a olhar para a vida e idealizar as coisas com os nossos olhares espirituais, porque há um Deus Todo-Poderoso que cuida e zela dos seus filhos. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você está vivendo a vontade de Deus. Então, quando você faz para Deus, Deus faz para você. Deus, ele é um pai bondoso. Se nós formos filhos bondosos, Deus se encarrega de cuidar e de nos dar o melhor. A palavra nos diz que os planos de Deus para nossas vidas são planos de paz, que não nos causam danos, que não nos causam dores, que nos dá esperança em um futuro. Então, quando você resolve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, o que está travado destrava, aquilo que era impossível se torna possível. Então hoje decida abrir mão dessa carga pesada que você tem carregado sozinha nos seus ombros. Inclusive dentro dessa carga pesada tem muitas coisas que não precisam estar, e aceita hoje a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a servir verdadeiramente a Deus, porque enquanto você faz para Deus, ele faz para você, ele faz para os seus, ele cuida dos seus, ele cuida da sua vida. E foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu espero que ele possa falar ainda mais com cada um de vocês. E não se esqueça, não adianta você se preocupar, não adianta você ficar ansioso, porque você não vai poder mudar nada. Tudo vai acontecer na sua vida com a permissão de Deus. A última palavra, ela vem de Deus. Então, se Deus falar que sim, é sim. Se Deus falar que não, é não. A ansiedade não vai mudar a decisão de Deus. A ansiedade não vai acrescentar um dia a mais na sua vida. Acalma o seu coração, porque o seu Deus, o teu Pai tem cuidado de você. E Ele sabe daquilo que você precisa. E Ele vai prover para você as suas necessidades. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Eu espero você. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Tchau, tchau!